Vivemos em um tempo onde há uma abundância de informações, mas muitas vezes falta compreensão sobre o que realmente importa. A Bíblia, o livro mais lido e traduzido da história, continua sendo a fonte mais poderosa de verdade, direção e esperança para a humanidade. Mas afinal, o que é a Bíblia? Por que ela é tão importante? E como ela pode transformar a nossa vida? Este estudo foi criado especialmente para quem está começando sua jornada de fé ou deseja compreender melhor a palavra de Deus. De forma simples, clara e profunda, você será conduzido por um estudo que revelará a origem, a estrutura, a inspiração divina e a relevância eterna das Escrituras Sagradas. Ao longo dessas séries, você aprenderá não apenas o que é a Bíblia, mas também como estudá-la, aplicá-la no dia a dia e permitir que ela seja o fundamento sólido da sua fé. Prepare seu coração, abra sua mente e mergulhe na revelação viva e transformadora da Palavra de Deus. 1. A palavra Bíblia e seu significado. Do grego biblion igual livros. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa literalmente livros ou coleção de livros. Este nome já revela uma das características mais marcantes das Escrituras. Ela não é um livro único no sentido convencional, mas uma verdadeira biblioteca sagrada composta por 66 livros diferentes, escritos por diversos autores, em diferentes épocas, contextos e estilos literários. O termo biblion é derivado da palavra Byblos, que era o nome da antiga cidade fenícia que exportava papiro, o material usado para escrita na antiguidade. Por isso, qualquer rolo ou documento escrito passou a ser chamado de biblion, e com o tempo, o conjunto desses escritos sagrados dos judeus e depois dos cristãos passou a ser conhecido como as Escrituras ou simplesmente a Bíblia. Essa coleção de livros é formada por narrativas históricas, leis, poesias, profecias, evangelhos, cartas e apocalipses. Apesar dessa diversidade literária, todos esses livros têm uma unidade surpreendente, com um tema central: o plano redentor de Deus para a humanidade, revelado através de Jesus Cristo. Entender que a Bíblia é uma coleção de livros nos ajuda a compreendê-la com mais clareza. Cada livro tem sua autoria, público-alvo e propósito específico. Isso nos leva a estudá-la com mais respeito e reverência, reconhecendo que por trás de cada palavra existe um mover divino. Assim, ao chamar a Bíblia de livro dos livros, reconhecemos sua importância como a fonte suprema da verdade espiritual e o guia seguro para a vida. Estudar a origem do nome Bíblia já nos mostra que ela é muito mais que um simples livro. É a revelação de Deus ao homem, cuidadosamente preservada ao longo dos séculos. 2. Escrita por cerca de 40 autores em 1500 anos. Um dos aspectos mais extraordinários da Bíblia é o fato de ela ter sido escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, ao longo de cerca de 1500 anos. Essa diversidade de autores e o vasto intervalo de tempo reforçam a singularidade e a inspiração divina das Escrituras Sagradas. Os autores da Bíblia vieram de diferentes contextos sociais, culturais e profissionais. Entre eles estavam reis, pastores, profetas, sacerdotes, médicos, pescadores, escribas e até cobradores de impostos. Por exemplo, Moisés era um líder e legislador, Davi, um rei e poeta, Isaías, um profeta, Lucas, um médico, Paulo, um teólogo e missionário. Apesar de suas realidades tão distintas, suas mensagens convergem em um único propósito: revelar o caráter, a vontade e o plano de salvação de Deus. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. Isso significa que ela carrega em si uma riqueza geográfica e cultural que atravessa fronteiras, mas que se mantém unificada em seu conteúdo espiritual. Mesmo com autores vivendo em diferentes períodos históricos, de Moisés no deserto do Sinai até João na ilha de Patmos, não há contradições doutrinárias entre seus ensinamentos. Essa harmonia e coesão, apesar da variedade de autores e épocas, é uma das maiores evidências de que a Bíblia é inspirada por Deus. Nenhum outro livro na história da humanidade possui essa combinação única de pluralidade humana e unidade espiritual. A composição da Bíblia ao longo dos séculos mostra que a mão de Deus conduziu cada detalhe. Ao longo de gerações, Deus falou, orientou e preservou sua palavra por meio de homens e mulheres comprometidos com a verdade. A Bíblia não é uma invenção humana, mas um testemunho vivo do Deus eterno, escrito através da história.
3. Inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16. A afirmação de que a Bíblia é inspirada por Deus é central para a fé cristã. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo declara: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra inspirada no original grego é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus ou vinda do fôlego de Deus. Isso nos revela que a Bíblia não é fruto apenas da capacidade humana, mas é resultado direto da ação divina na mente e no coração dos autores que a escreveram. Deus, através do Espírito Santo, guiou cada um deles, preservando a mensagem que ele queria comunicar. Isso não significa que os autores foram robôs sem vontade própria. Pelo contrário, Deus respeitou suas personalidades, estilos de escrita, vocabulários e contextos históricos. Mesmo assim, garantiu que o conteúdo transmitido fosse verdadeiro, infalível e suficiente para conduzir o ser humano à salvação e à vida plena. A inspiração divina é o que dá à Bíblia sua autoridade. Ela não é apenas o livro de sabedoria ou um conjunto de boas ideias. É a voz do Criador falando ao coração de suas criaturas. Ela nos ensina como viver, nos corrige quando erramos, nos mostra o caminho certo e nos prepara para toda boa obra. Ao crer que a Bíblia é inspirada por Deus, assumimos que ela é a regra de fé e prática para a nossa vida. Isso nos desafia a lê-la com reverência, estudá-la com seriedade e aplicá-la com obediência. Afinal, se Deus falou, nosso dever é escutar, crer e obedecer. 4. Dividida em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa divisão não é apenas estrutural, mas também representa dois momentos distintos da revelação de Deus à humanidade. Ambas as partes, porém, estão em perfeita harmonia e apontam para o mesmo centro, Jesus Cristo. Lista Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e foi escrito antes da vinda de Jesus. Ele narra a criação do mundo, a história do povo de Israel, a lei dada por Deus através de Moisés, os ensinamentos dos profetas, salmos, provérbios e promessas messiânicas. Nele encontramos fundamentos para compreender quem é Deus, como ele lida com o pecado, como forma e disciplina um povo e como prepara o mundo para a chegada do Messias. Os livros estão agrupados em 4 partes principais. 1 Pentateuco, Torá, Gênesis a Deuteronômio. 2 livros históricos, Josué a Esther. 3 livros poéticos e de sabedoria, Jó a Cantares. 4 profetas maiores e menores, Isaías a Malaquias. Cruz, Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros e começa com o nascimento de Jesus, o Messias prometido. Nele estão os 4 evangelhos, que narram a vida, morte e ressurreição de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, que mostra o início da Igreja, as cartas, ou epístolas, que instruem os cristãos, e o Apocalipse, que trata das últimas coisas e da consumação da promessa de Deus. A palavra testamento significa aliança. O Antigo Testamento trata da aliança de Deus com Israel. O Novo, da nova aliança em Cristo com todos os que creem. Compreender essa divisão ajuda o leitor a navegar melhor nas Escrituras, entendendo o contexto, o progresso da revelação e o propósito eterno de Deus. Reconciliar consigo o ser humano por meio de Jesus Cristo. 5. Preservada através dos séculos. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é uma das maiores provas de que ela é uma obra divina. Mesmo diante de perseguições, tentativas de destruição, distorções e oposições ideológicas, a palavra de Deus resistiu ao tempo, às guerras, aos regimes autoritários e às mudanças culturais, permanecendo viva, relevante e acessível. Durante a história, muitos governos e líderes tentaram eliminar as Escrituras. No século III, o imperador romano Diocleciano ordenou que todos os exemplares fossem destruídos. Séculos depois, durante a Idade Média, a leitura da Bíblia foi proibida ao povo em muitas regiões. Já no século XX, em regimes comunistas ou ateístas, cristãos eram presos apenas por possuírem um exemplar da Bíblia. Mesmo assim, ela sobreviveu e continua transformando vidas. Um dos fatores que ajudaram na preservação foi a dedicação de escribas e copistas. Esses homens, movidos por temor e reverência,
Copiavam cada palavra com precisão extrema, revisando cada detalhe, pois sabiam que estavam lidando com algo sagrado. Com o surgimento da imprensa de Gutenberg no século XV, a Bíblia foi o primeiro livro impresso e teve sua difusão ampliada de forma nunca antes vista. Hoje, a Bíblia está traduzida, parcial ou totalmente, em mais de 3.500 idiomas, alcançando povos dos 4 cantos do mundo. Nenhum outro livro tem essa distribuição. Ela está em forma impressa, digital, em áudio, em vídeo e até em braille, alcançando todo tipo de público. O próprio Jesus declarou: "Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão." Mateus 24, versículo 35. A fidelidade de Deus garantiu que sua palavra chegasse até nós intacta, poderosa e transformadora. Preservar a Bíblia foi obra divina, mas transmiti-la é responsabilidade nossa. A palavra de Deus é eterna e imutável, e continuará viva para sempre. 6 línguas originais: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia, antes de chegar até nós traduzida para o português, foi originalmente escrita em 3 línguas principais: hebraico, aramaico e grego. Conhecer essas línguas originais nos ajuda a compreender melhor a profundidade, a precisão e a riqueza da palavra de Deus. Hebraico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua do povo de Israel. O hebraico é uma língua semítica rica em significado e simbolismo. Muitas palavras têm raízes profundas e múltiplas camadas de interpretação. Por exemplo, a palavra shalom não significa apenas paz, mas também integridade, bem-estar e plenitude. Esse tipo de riqueza linguística ajuda a revelar aspectos espirituais mais profundos dos textos bíblicos. Aramaico. O aramaico era uma língua comum no Oriente Médio durante o exílio babilônico e nos tempos de Jesus. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes de Daniel, 2 versículo 4 ao 7 versículo 28, e Esdras, foram escritos em aramaico. Além disso, várias expressões de Jesus registradas nos evangelhos foram faladas em aramaico, como Eloi, Eloi, lama sabachthani, Marcos 15 versículo 34, o que mostra que o próprio Filho de Deus usou essa língua. O aramaico era o idioma do povo simples e cotidiano de sua época. Grego. O grego koiné foi a língua do Novo Testamento. Era o idioma comum do Império Romano, facilitando a propagação do Evangelho a diferentes povos. O grego é uma língua precisa e filosófica, ideal para transmitir doutrinas e conceitos teológicos com clareza. Por exemplo, o amor cristão é expresso por palavras específicas como ágape, fileio e eros, cada uma com significados distintos. A preservação dessas línguas e suas traduções fiéis demonstram o cuidado de Deus em comunicar sua verdade a todos os povos. Ele usou idiomas humanos para revelar sua vontade divina, e hoje, por meio das traduções, essa mensagem continua viva e acessível. 7. A Bíblia é um livro vivo e atual. Hebreus 4, versículo 12. A Bíblia não é apenas um livro antigo com histórias do passado. Ela é um livro vivo, poderoso e eternamente atual. O autor de Hebreus nos dá essa revelação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Esse versículo mostra que a palavra de Deus tem um poder espiritual que vai muito além da leitura comum. Ela age em nosso interior, tocando áreas profundas da alma e do espírito. Nenhum outro livro é capaz de nos confrontar, corrigir, consolar e transformar como a Bíblia faz. Ela é viva porque foi soprada por um Deus vivo. Ela é eficaz porque cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ao lermos as Escrituras, é como se Deus falasse conosco diretamente, tratando nossas motivações, intenções e decisões. A Bíblia revela o que há de escondido no coração humano, mostrando o que precisa ser mudado. Além disso, sua atualidade é surpreendente. Mesmo tendo sido escrita há milhares de anos, ela continua relevante para os dias de hoje. Os princípios bíblicos sobre família, caráter, finanças, perdão, sexualidade, liderança e vida espiritual são eternos. A Bíblia não envelhece, ela se renova a cada leitura. Por isso,
Muitas vezes lemos um texto conhecido e sentimos que Deus nos fala algo novo por meio dele. A palavra de Deus é um alimento diário, uma bússola para a vida, uma arma espiritual contra o mal e um espelho que revela quem realmente somos. Por isso, quem caminha com a Bíblia, caminha com o próprio Deus. Você está pronto para mover as montanhas da sua vida pela fé? Então não perca tempo. Inscreva-se agora no canal Movendo as Montanhas pela Fé e fortaleça a sua caminhada com Deus todos os dias. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo, qual promessa de Deus você está esperando se cumprir. Vamos orar juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé e transformação hoje. Visite o nosso blog Movendo as Montanhas pela Fé. Lá tem reflexões exclusivas que vão tocar sua alma. Adquira agora o e-book Deus Não Muda, mas Eu Preciso Mudar. Uma leitura poderosa que vai renovar sua mente e seu espírito. E não saia sem acompanhar a nossa playlist completa Estudo Bíblico para Iniciantes. Uma jornada passo a passo para quem deseja conhecer mais da palavra com profundidade e simplicidade. Tudo isso está aqui para você. Clique, leia, comente, compartilhe e viva pela fé.